aí, minha gente, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim trazer uma resenha de um livro que me deixou muito mexida, digamos assim. O livro é o Juventude Brutal, da editora Alaúde, selo Pavana, que chegou aqui em casa e eu não tinha grandes expectativas para ele, né? O marketing fez um trabalho muito bacana, divulgando, mandando pra gente um primeiro capítulo para dar uma olhadinha. Confesso que esse primeiro capítulo não me chamou muita atenção. Eu vi muita divulgação nas redes sociais e aí, quando o livro chegou, eu li essa parte do fundo com as indicações de alguns autores. Ninguém menos que Stephen King, Stephen Chbosky, daquele de As Vantagens de Ser Invisível, James Dashner, de Maze Runner, Gillian Flynn, de Garota Exemplar e Lugares Escuros, que eu gostei muito, e Jason Reitman, diretor de Juno, aquele filme bacana. Essas pessoas estavam aqui no livro atestando que a escrita do Anthony Breznican era muito legal. Esse livro é a estreia desse autor, que, deixe-me ver, é norte-americano, isso, nasceu na Pensilvânia. É o primeiro livro dele. E eu não tenho preconceito com isso de ser o primeiro livro do autor e tal, mas pela sinopse do livro, eu achei que era mais um daqueles livros que falam de jovens na escola norte-americana, que sofrem bullying, que são maltratados pelos valentões veteranos e que acham uma forma de se unir para revidar os maus tratos sofridos por esses valentões. Eu achei que era apenas isso e mais nada. E aí eu pensei, poxa, é um livro de quase 500 páginas para falar sobre isso que eu já vi tanto, que eu já ouvi tanto, né? E eu tava lendo Os Goonies e parei um tempo. Eu já assisti O Corpo do... Assisti o quê? Eu li O Corpo do Stephen King, eu li outros livros e vi outros filmes, tantos filmes sobre essa temática. O que esse livro vai acrescentar, né, sobre esse tema? Mas eis que eu peguei Juventude Brutal, sabe-se lá porque Artimanhas do Destino. E do momento que eu comecei a ler esse livro, eu não consegui mais parar. Porque, gente, primeiro que eu fiquei impressionada com a escrita desse cara no primeiro livro. Eu achei que é um livro muito maduro, um livro muito redondo na medida do possível. É uma história, sim, ele traz jovens no colégio norte-americano que sofrem bullying dos valentões veteranos e tentam revidar isso de algum modo. Mas é muito mais do que isso. Juventude Brutal tem essa capa que, sinceramente, eu não gostei. E eu fiquei muito chateada porque essa capa não chega ao chulé do que esse livro traz. E eu acho que ela pode, inclusive, evitar que muitas pessoas cheguem até essa história. E isso é uma pena, porque essa história é muito boa, realmente. Eu teria muitas coisas para falar sobre esse livro. É uma resenha difícil para mim, porque as ideias são ainda muito confusas. Eu gosto muito de falar das sensações que eu tenho durante a leitura, né? Então, primeiro, a narrativa do Breznican é muito fluida, é muito dinâmica. Mas mesmo assim eu tive que parar várias vezes. Eu não conseguia levar essa leitura longamente. Assim, eu lia umas 100 páginas, 150 páginas, e aí repousava o livro e retomava no dia seguinte, porque são muitas informações, e muitas informações pesadas muitas vezes. Porque ele traz a história de Lorelai, Stein e Duff Deck. E eu devo estar falando o nome desse menino errado, é claro. Embora ele diga aqui como é que pronuncia, mas quem se importa, né? Então esses três adolescentes vão para uma escola chamada St. Michael, que é uma escola super tradicional e super cara, e cada um chega a essa escola por um motivo diferente. A história começa num dia de uma espécie de apresentação, um dia que os alunos novos vão para a escola para conhecer essa escola, conhecer as instalações, conhecer o programa, conhecer os colegas em potencial. E nesse dia específico acontece uma tragédia. Um dos alunos da St. Michael, que sofreu bullying durante muito tempo, ele é atacado violentamente por outros colegas e ele vai para o telhado e acaba sofrendo um acidente. E claro que eu não vou entrar em detalhes, mas esse acontecimento muda a vida desses três jovens, da Lorelai, do Stein e do Duff Deck, para todo sempre. O mais bacana disso é que, assim, teoricamente eles três são os principais, mas depois outros personagens de grande importância vão surgindo nessa história. E o autor não vai jogando, quando eu digo que tem muitas informações e que por isso às vezes eu tinha que parar a leitura para que as informações assentassem na minha cabeça, não é porque me cansava, mas porque emocionalmente tinha um desgaste grande, um investimento grande, é um livro muito emocional, e porque ele não joga as informações. Ele vai apresentando, ele vai fazendo uma costura muito interessante, muito bem feita,
dos acontecimentos atuais e da vida dessas pessoas. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, né? Não foi aquela coisa de pura e simples de se, então, ou seja, o menino se comporta hoje dessa forma porque havia acontecido coisa X na vida dele anteriormente. Não, não é uma relação pura e simples de causa e efeito. Ele traz o passado de cada um desses personagens para que não para que justifique as ações no presente, mas para que você possa entender que a vida de cada pessoa é extremamente ampla, complexa, que não é preto ou branco, que não é, sim ou não, que não é 8 ou 80. E isso eu achei muito bonito, muito bacana a forma como o Breznican faz isso. E aí, por isso é difícil você encontrar vilões nessa história. Você não tem heróis, você não tem vilões, você não tem mocinhos, você não tem bandidos. Você tem pessoas muito jovens, né, em algumas situações, e que tem um nível de sofrimento intenso, e que chorei muitos momentos desse livro, porque tinha umas histórias, gente, de cortar o coração. Realmente não era nada piegas, era realmente emocionante, né? Muito bonita a história, muito bem contada. Eu acho que o Breznican é um ótimo contador de histórias, porque ele realmente conseguiu prender a minha atenção. E eu queria saber mais e mais e mais dos personagens principais, digamos assim. E aliás, chegou um ponto que eu queria saber mais da vida de todo mundo que estava aqui, né? Então, ele mostra também não só a relação entre os alunos, ele mostra a relação entre os professores, a relação dos professores com os alunos. É um colégio católico, então tem um padre que é responsável pela paróquia. E esse padre também tem uma história bem escusa, meio uma vida bandida aí para apresentar. Tem a irmã Maria, que é a responsável pelo colégio, que também não é nenhuma santa, né? Embora tenha esse nome. Os pais dos jovens também são apresentados aqui indiretamente. Nós vimos os pais dos jovens através dos olhos deles. E é uma visão complicada, né? E a gente percebe como o sofrimento está presente em todo mundo. Mesmo quem está executando teoricamente uma maldade naquele momento, você está conhecendo a história dele aos poucos. E aí você vai enredando as coisas, entendendo as coisas de certo ponto. Mesmo que você não goste daquela pessoa e que ache que ela é uma grande cretina, mas você não consegue odiá-la completamente, porque você vai conhecendo a vida dela, você vai criando uma intimidade, uma familiaridade. Esse foi outro ponto que eu gostei muito. O Breznican conseguiu não só criar personagens extremamente carismáticos, como ele conseguiu, alguns mais, outros menos, é claro. Eu fiquei apaixonada pelo Stein e pelo Dafdek. Eu adorei os dois, especialmente o Dafdek. Aliás, eu nem sei se eu gostei mais do Dafdek ou do Stein, porque eu gostei muito, especialmente da relação de amizade entre os dois, né, que vai começar nesse primeiro dia e vai se desenrolar de uma forma linda, mesmo em meio àquela juventude brutal, né, mesmo em meio àquela violência toda, foi possível florescer uma coisa tão bonita quanto a amizade deles. Então, as histórias de vida, como eu disse, eram coisas chocantes, eram coisas de um sofrimento inimaginável. A Lorelai, coitada, gente, a Lorelai poderia ser a pior cretina ever, se a gente não conhecesse a história dela. A Hannah poderia ser... Na verdade, a Hannah Kraut, que é uma personagem que vai aparecer lá acho que no meio da história, o nome dela é aventado antes, ventilado antes, mas a gente vai conhecer a Hannah do meio pro final da história. E ela, teoricamente, seria a grande cretina da história, mas eu acho que a Lorelai seria mais cretina do que ela, né? Inclusive, a história da Lorelai é muito pior do que a dela. A história do Stein, gente, de longe é a pior de todas. É a mais... talvez cruel de todas, mas não dá pra gente ficar botando isso na balança, sabe? Porque são sofrimentos diferentes, não dá pra gente comparar sofrimento. Eu lembrei muito, enquanto eu li esse livro, de uma música da Marisa Monte que fala do infinito particular. Eu não sei nem se é esse o nome da música, acho que é infinito particular. E ela diz, né? Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. E eu acho que esse livro é exatamente isso, né? As pessoas constituem infinitos particulares. E quando você entra nesses infinitos, você tem um grande risco de se perder, mas ao mesmo tempo também de se encontrar, porque você começa a se colocar no lugar do outro e ver o outro em suas falhas, em seus defeitos, em suas potencialidades, né? Em sua porcentagem combinada de heroísmo e banditismo. E você começa a deixar de ver estereótipos, começa a deixar de ver padrões e começa a ver pessoas. Pra mim foi a grande lição desse livro, né? Deixar de ver padrões e definições e começar a ver pessoas. E é isso, é um livro que eu indico bastante, né? É um livro que me transportou para minha época de escola. Não que eu tenha sofrido bullying. Sim, acho que sofri o bullying normal, que todo mundo acaba sofrendo, uma piada ou outra, né? Todo mundo
Felizmente nada violento, nada grave, né? Nem que deixasse nenhum trauma, mas me transportou muito para as minhas relações com meus colegas e meus professores, para a minha relação com a escola, para o que representava o espaço da escola enquanto proteção, né? Ou ameaça, porque a escola tem essa ambivalência, né? De proteção e ameaça. É um lugar que você precisa ir todos os dias, que para alguns é como ir para a guerra, para outros é como ir para casa. Essa questão de querer se encaixar, querer fazer parte de um grupo, querer ser uma pessoa que você acredita que vai ser a mais legal e que vai ser a mais querida. E como eu disse, assim, eu bato nessa tecla de que não há vilões em Juventude Brutal, há pessoas. E com certeza, se ele escrever outras coisas, eu vou ter a disposição de ler, né? Porque esse livro já me fez confiar de que ele é um cara sensível, de que ele é um cara que sabe observar pessoas, né? E não padrões. É isso, se você gostou do vídeo de Juventude Brutal, deixa aqui embaixo se eu gostei. Se você já leu esse livro, é um livro bem recente, ele foi lançado agora, acho que em maio, se não me engano, ou em abril. Foi lançado agora, nos últimos tempos. Se você já leu, deixa aqui o seu comentário do que você achou. Se você já leu alguma coisa parecida ou se interessou, o comentário que você quiser deixar. Seja bem-vindo aqui, se é a primeira vez que você está chegando ao canal. Se você ainda não está inscrito, clica aqui no botãozinho inscrever-se, porque aí você vai receber todos os vídeos que o Dignidade Croncada aqui publicar. Se você quiser favoritar, eu vi ontem o vídeo da Morgana e do... esqueci o nome do rapaz, do Sessão de Aluguel, falando sobre favoritar vídeos na tag Expectatube. Eu também não sei para que serve favoritar o vídeo, se alguém souber me ajudar, eu vou procurar no Google também, né? Mas se alguém quiser favoritar o vídeo, favorite, deve ser uma coisa positiva, creio eu, né? E é isso, um beijo, até mais. Tchau.